Nos dias atuais, temos um cenário de forte censura da internet, controle de mídias sociais e um avanço dos projetos das CBDCs, que nada mais, nada menos são projetos ligados ao dinheiro fiat. Então, diante desse cenário de maior controle na sociedade, muitas pessoas se perguntam: a minha liberdade financeira está em risco? Infelizmente, tenho que dizer que sim. Mas existe uma saída, e a saída é o Bitcoin. Como o Bitcoin pode te proteger? Se você caiu agora nesse canal, meu nome é Joaquim Queiroz e seja muito bem-vindo ao Adeus Tio Sam. Antes de entrarmos em como o Bitcoin pode te proteger, vamos voltar um pouquinho em 2009, num white paper do Satoshi Nakamoto que ele define como o Bitcoin, uma moeda digital P2P, ou seja, pessoa para pessoa, sem a necessidade de um agente intermediário, ou seja, um agente central, utilizando a blockchain, que era uma tecnologia que já existia, mas trouxe mais transparência para a rede. No Bitcoin você não precisa acreditar, você pode auditar, você pode verificar, pois o código é aberto. E como os estados podem te controlar pelo dinheiro? Antes de entrarmos no como o Drex vem surgindo e avançando no Brasil como uma CBDC, podemos voltar um pouquinho e falar sobre o Pix, que é um mecanismo que já existe e é amplamente utilizado no Brasil. O Pix foi criado pelo Banco Central para fazer transações instantâneas. Antigamente levava-se um certo tempo, mas com o advento da tecnologia, as pessoas começaram a fazer isso de forma mais rápida. Para a sociedade, isso foi uma coisa supostamente muito boa, né? Porque você faz transações instantâneas, sem custo e de certa forma segura, né? A questão é, as pessoas nunca pararam para pensar, mas qual é a contraprestação, né? Ou seja, o que que o Estado ganha com isso, né? O Estado ele ganha a melhor coisa possível, né? Que é basicamente o controle. A partir de agora, com o Pix, ele vai ter o controle de todas as transações. Inclusive, é uma questão curiosa, né, das transações do Pix, que o Pix começou a ser assim tudo. Você vai comprar uma bala no meio da rua, as pessoas estão vendendo. Vai na praia para comprar um picolé, as pessoas também fazem através do Pix. Então existia uma massa de pessoas que não eram, o Estado não sabia, não tinha conhecimento de como eram feitas essas transações, e agora o Estado tem um controle absoluto de tudo. Então, essa é uma das grandes questões que a sociedade não entende, mas que o Estado cada vez mais toma conta. E o Drex ele é um avanço do que você já tem na figura do Pix. Então, o que é o Drex, né? O Drex seria a evolução do que temos no Pix. Agora, o Drex é como se fosse uma nova moeda, né? O Drex vem de D de digital, o R de real, o E de eletrônico e o X que eles gostam, o X, né? Algo mais moderno, né? Inclusive tem no Pix também. A ideia do Drex, né? Você vai ter um avanço do Estado na questão do controle. Inclusive, a possibilidade agora de não mais impressão de dinheiro, pelo menos muito pouco, né? Ou seja, cada vez mais as pessoas utilizarem mecanismos digitais, mas aí você tem a contraprestação que agora o Estado ele vai ter o controle absoluto de tudo. A única forma atualmente, sem utilizar o BTC, o Bitcoin, de você ter ainda algum grau de autonomia, você utilizar o papel moeda. Agora é importante lembrar que o papel moeda você pode comprar para compras pequenas, ou seja, no supermercado, numa loja de roupas. Se você quiser comprar um carro, uma casa, o Estado já não te permite. Mas não permite por quê? Porque ele quer que você declare tudo direitinho, ele quer ter o controle, né? Ele não quer que você compre bens sem o Estado souber. Né, sobre a suposta benéfica que o Estado está lhe protegendo de lavagem de dinheiro e atividades ilícitas e afins. O Estado sempre preocupado conosco, né? Se você está curtindo esse tipo de conteúdo, curta, comente, compartilhe com seus amigos e também se inscreve no canal. Outra questão em relação ao dinheiro em espécie é que ele ainda é um mecanismo que você pode guardar por conta própria. Você não precisaria, supostamente não, você não precisa de um banco que vai reportar ao Estado quanto você tem, você pode armazenar, sei lá, debaixo do seu colchão. Sendo que aí você tem dois problemas, né? Dois perigos. Primeiro, o Brasil é um país muito violento, né? Então você armazenar dinheiro dentro de casa não acho que seja a coisa mais segura e sensata de se fazer. E outro problema muito grave é que você tem inflação, que vai comendo o teu dinheiro sem você perceber, né? Então, ou seja, você tem que escolher basicamente qual ladrão vai te roubar. Se é o ladrão tradicional de rua, você é um ladrão engravatado, que são os governadores que vão imprimir dinheiro infinito e vai te roubar indiretamente. Ou seja, compre Bitcoin. E quais são os perigos que o Drex podem trazer para as pessoas, né? Primeira coisa que devemos verificar no Drex é que ele é um código fechado. Ou seja, quando você tem um código fechado,
as pessoas não podem auditar, as pessoas não podem verificar. Basicamente, você tem que confiar na palavra do político, né? E a gente sabe que confiar na palavra do político é horrível. Uma questão que também pode utilizar, mal utilizar, no caso, em relação ao drag, seria a criação do smart contract. Aí você pode pensar, pô, o smart contract é uma coisa que é legal, legal se bem utilizado. Imagine que o Estado, inclusive isso já foi televisado, a questão que eles podem fornecer, vamos dizer, benefício social de compra de gás, por exemplo, um vale gás, né? Então ele vai lá, dá esse dinheiro digitalmente para a pessoa, e esse dinheiro, pelo smart contract, você só pode gastar aquela quantidade X para esse bem. Ou seja, você não pode utilizar aquele valor para outra coisa. Quais são os perigos em relação a isso? O Estado agora vai ter um controle ainda muito maior. Ele vai saber mais do que onde, quando, vai ainda saber o que você vai comprar e dizer o que você pode comprar. Ou seja, a concentração de poder na figura do Drex é enorme. Em contrapartida, quando você tem a figura do Bitcoin, é completamente o oposto. Que toda a concentração de poder é de cada indivíduo que o tem. Outro exemplo de uma má utilização de uma CBDC, podemos dar o caso do crédito social que é utilizado na China. Como é que funciona esse crédito social da China, né? O crédito social da China nada mais, nada menos que é como se cada pessoa lá nasce com uma pontuação determinada, vamos dizer assim, com 1.000 pontos. Se você faz uma coisa positiva, ou seja, você simplesmente é um cidadão que faz o que deve ser feito, e nem sempre é assim, você vai ganhando as pontuações. Agora, se você for falar mal do governo, ou fazer alguma crítica, consequentemente você vai perdendo pontos e ganha menos benefícios do Estado, ou seja, o Estado ele começa a te limitar em várias questões, tornando a tua vida muito mais difícil. E aí você fica numa certa lista negra. Essa questão do crédito social lembra muito aquele episódio, uma série famosa chamada Black Mirror. E tem um episódio que era bem interessante, que era o Queda Livre, que era um episódio onde a protagonista e as pessoas envolto naquela série, né, naquele episódio, eles começavam a se ranquear. Ou seja, você ia comprar um café, a pessoa fez um bom café, foi muito simpática, você vai lá, pumba, 5 estrelas. Aí outra pessoa vai lá, se a pessoa já não foi tão legal, você pode botar um menos. E aí, nessa questão de as pessoas tentando se ranquear, né? A personagem, uma hora, em determinado momento, ela quer comprar uma casa. E aí ela fica sonhando com aquela casa e ela não tem aquela grana suficiente. Mas a pessoa fala: opa, mas olha, se você tiver uma qualificação alta, um pouco mais do que você vai ter um desconto muito bom. Ou seja, você tem benefícios de ser uma boa pessoa, né? Sendo que a diferença aqui do mundo real para esse episódio é que a classificação aí se dá puramente pelo Estado, né? Pelos engravatados ali atrás da mesa que vão classificando as pessoas, né? Da forma que eles acham que são as melhores, a melhor forma, né? Então, esses são os perigos quando você começa a delegar a sua liberdade financeira, a sua energia de produção financeira, que é o seu dinheiro, para terceiro, né? Principalmente quando o Estado vai utilizar a tua energia contra você mesmo, né? E as pessoas às vezes não conseguem entender. As pessoas às vezes pensam no Drax, o Pix, o MBWay, como em Portugal, como uma simples forma rápida de fazer transações. No começo parece ser muito bom, porque tem que ser bom no começo, né? As pessoas têm que achar que é uma coisa legal, né? Para que no fundo o Estado ele possa ali fazer um controle maior. Né? Então, eu acho que essa é uma das questões muito importantes de ser abordadas, para as pessoas terem consciência que, tipo, qual o preço que eu estou pagando para essa celeridade? Né? Qual o preço a se pagar para que essas transações sejam imediatas e qualquer pessoa pode fazer de uma forma super espontânea? Então, acho que isso é uma questão que deve ser, que as pessoas têm que começar a entender para entender mais sobre o Bitcoin, que é a única forma de você se proteger e ter sua autonomia financeira. Você é o seu próprio banco. Como o Bitcoin, então, te protege verdadeiramente? Primeiro, uma coisa importante de entender sobre o Bitcoin é, primeiro, ele é verdadeiramente descentralizado. Ou seja, você tem nós de Bitcoins, mineradores para validar Bitcoin em todo lugar do mundo. Então, ou seja, se tiver um problema em um país ou numa região, seja por desastre natural, ou seja porque o governador é louco ou o país é louco, né, quer bloquear, quer criminalizar alguma coisa, não tem problema, porque em outros lugares o sistema continua rodando perfeitamente. Outra questão que é muito interessante é que o Bitcoin ele tem uma política monetária previsível, né? Quando você tem as CBDCs e outras, se você perguntar para um político, qual é
a política monetária daqui a 10 anos? A gente não sabe. Enfim, qual vai ser o controle de inflação? Qual vai ser a inflação? Você vai imprimir quanto de grana? Né? Com a impressorinha digital ali que fazem dinheiro infinito. Eles não têm essa pergunta. Então, o Bitcoin ele tem 21 milhões de unidades. Isso já foi predeterminado matematicamente. É mais fácil acreditar na matemática do que política, correto? Então, a política monetária do Bitcoin ela é muito clara. Além de tudo, ela tem um halving, né? Que ela basicamente ela tem a diminuição da recompensa pela mineração de tempos em tempos. É como se fosse de 4 em 4 anos tem essa redução. E essa previsibilidade ela traz muita segurança, né, para as pessoas que compram Bitcoin, que adotam Bitcoin para uma forma de segurança, como forma de moeda, de fato, que protege a tua energia, a tua riqueza, mais importante. Então, se você ainda acredita que o dinheiro digital ele vai ser rápido, seguro, fácil, social, então eu acho que você não está pensando nos poréns e nos contras e nas consequências que isso pode trazer. Porque o Bitcoin é a única moeda que pode trazer autonomia financeira. Autonomia financeira e a tua liberdade financeira para tu usar o teu dinheiro da forma que você quiser. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um prazer ter compartilhado esse momento com vocês. Até o próximo episódio. Nos encontramos em breve.